Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguinha, aqui dos Estúdios Palavra Viva, que mais uma vez chega até aí a sua casa, através do seu tablet, do seu computador, do seu celular, para fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Nessa noite, imbuído nesse mês missionário, mês de outubro, mês das crianças, mês de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho uma convidada aqui no estúdio muito especial para dar sequência nessa linhagem do nosso pensamento, da formação de pessoas cristãs, porque ela trabalha literalmente com a base da nossa fé, dos nossos princípios. Eu digo nosso porque somos católicos, mas que você também, que não é católico, que está assistindo, possa também entender um pouco como que funciona esse percurso da tradição da nossa Igreja Católica. Mas nesse primeiro momento quero te acolher, desejar a você uma boa noite, que você seja muito bem-vindo e que você possa realmente desfrutar nesta noite desse papo de fé que nós vamos ter aqui com essa querida amiga que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente. Mas antes dela se apresentar e eu dizer quem é que está aqui, corra lá, compartilha, deixa seu like, deixa seus comentários, que com certeza vai fazer a diferença no nosso programa. Aqui no estúdio comigo, além da Clara, hoje até a Clara veio aqui nos ajudar, porque o Joãozinho não pôde estar, o Alexandre. Eu recebo ela carinhosamente, que aceitou o meu convite, a Edna. Boa noite, Edna. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Papo de Fé. Muito obrigada. Eu espero contribuir com alguma coisa, né? Com certeza, a Edna, para quem não sabe, ela é coordenadora da catequese aqui na nossa paróquia São Vicente de Paulo, e ela faz um trabalho ali na Capela São Sebastião. E eu quis trazê-la aqui justamente por isso. Com certeza ela vai contribuir, porque ela tem toda assim uma estrutura nessa área da catequese. Como eu disse na abertura do nosso programa, ela tem assim uma bagagem porque ela lida com as crianças da catequese. Hoje ela vai relatar pra gente quem é ela, como tudo começou, mas para que você tenha um pouco assim já saber quem é ela hoje é coordenadora da catequese aqui, como eu disse, na nossa paróquia. Porém, ela também é catequista. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ela vai estar dando seus relatos. Mas antes de você começar a falar para a gente como você chegou lá por ser coordenador da catequese, quem é a Edna, da onde nasceu, como, enfim, quem é a Edna? Conta um pouquinho para quem está nos vendo, Edna. Bom, eu sou professora, né? Embora eu já estou aposentada, e eu sempre tive um propósito que quando eu me aposentasse eu me dedicasse mais à igreja, né? E porque quando a gente trabalha, a gente corre muito, né? O tempo da gente é muito curto, né? E aí, embora eu já mesmo trabalhando, eu era catequista, coordenadora, né? Mas agora eu estou dedicando meu tempo mais para a oração. Além de eu fazer esse trabalho, eu me dedico à oração porque a gente, como eu disse, como a gente corre muito, a gente não tem muito tempo e também não acha esse tempo para estar conversando com Deus, né? E aí eu fiz um propósito e eu estou muito feliz. Eu levanto todos os dias 15 para as 6, mais ou menos, da manhã. E eu vou para a igreja, né? Faço o meu cafezinho lá, tomo um cafezinho só e vou para a igreja. E depois que eu volto, que eu tomo meu café mesmo de verdade, né? E aí eu rezo um rosário, né? Eu rezo geralmente 1 ou 2 terços antes da missa, né? Que a missa começa às 7 da manhã. E depois da missa eu rezo o resto, que geralmente é mais 2, né? E eu também levo todos os dias a Bíblia, né? E leio a Bíblia e faço as minhas orações. Ali eu saio 8h30, 9h, depende se eu tenho algum compromisso, eu saio um pouco mais cedo. Mas hoje eu faço umas 2 horas de oração, né? E faço oração assim para todo mundo. Ai, que bom, lembra de mim, né, amiga? Assim, eu vejo que hoje
o povo está precisando muito de oração, né? Todo mundo precisando de oração e como as pessoas não têm tempo de rezar e também, às vezes, falta não só tempo, mas a oração é uma persistência. Então, você tem que persistir, né? Porque sempre quando você começa a fazer oração, dá sono, dá fome, dá tudo, né? E menos vontade de fazer oração. Então, na persistência, você vai persistindo, persistindo, e o Espírito Santo vai agindo, né, na vida da gente, na vida de oração, e a gente vai, quando você vê, você já fez 1 hora de oração, 1 hora e meia, eu faço 2 horas de oração, eu não vejo o tempo passar, né? Mas para chegar nisso daí não foi fácil, né? Teve toda uma caminhada. Tem toda uma caminhada, uma dedicação, né? Como você disse, uma persistência. Uma persistência. Ontem eu estive ouvindo uma pregação e aí o padre disse que Santa Teresa d'Ávila, ela ficou 17 anos na mesma posição, daquele jeito, né? Nem progredia e nem regredia. Então foram 17 anos, né? E depois, uma vida. E depois ela progrediu tanto, né, na vida religiosa que ela se tornou santa. Né? E, então é uma questão de perseverança. A gente tem que ter muita perseverança, assim como a gente tem a perseverança nas coisas dessa vida, a gente também tem que ter mais ainda perseverança nas coisas de Deus. Você atribui, já que você já partiu assim, embora ela também, você é casada, você tem família, mas isso que se você, como você tomou nesse caminho, e vamos seguir, depois você volta para contar um pouquinho da sua vida familiar, pessoal. Mas você atribui que essa perseverança te ajudou muito no fato de você lidar com as crianças? Porque todos nós sabemos que as crianças de catequese, principalmente como vocês não sabem, mas eu sei, que ela também lida com os adolescentes, é uma realidade bem crítica. Com adulto também. Adulto também. Esses, então, dá mais trabalho, né? Você acredita assim que essa perseverança você conseguiu adquirir ao longo dos anos por estar exercitando com as crianças? Como ou foi uma coisa que nasceu de você mesmo assim? Então, eu sempre tive assim um carinho muito especial por criança, um carinho muito especial. Tanto é que eu adotei, né? Eu tenho uma filha adotiva. Ela tinha 3 anos de idade, eu tinha minha caçulinha com 1 aninho. E a mais velha tinha 5. E foi assim, é uma história muito longa, que eu não vou contar aqui, porque senão vai demorar muito, né? Mas eu fui levar a minha filha caçula no médico, e essa criança chorava muito, e eu perguntei para o médico por que essa criança chorava tanto. Aí ele disse que era uma criança que não tinha família, e que tinha um problema sério de rim, né? E aí eu fiquei com... Cheguei em casa... eu não conseguia dormir. O choro dela me deixava dormir. Eu virava, eram os gritos dela na minha cabeça, eu virava, então assim, parecia que Deus estava falando para mim, não é para dormir, faça alguma coisa, né? Aí eu levantei de manhã e fui na casa da minha mãe, que ela é minha vizinha, e contei para ela, né, a história, e falei, mãe, eu tenho que ir no hospital, eu preciso ir. Aí fui ali... assim, em nenhum momento eu pensei assim, como ela era, que jeito que ela era, em nenhum momento. Eu já fui assim disposta na minha cabeça que qualquer que acontecesse que eu ia pegar, né? E aí quando eu cheguei no hospital, ela tinha um problema sério de rim, ela estava muito inchada, e ela estava até com uma camiseta do irmão dela, e os cabelos desse tamanho, e tinha piolho, e o olho, metade de um olho dela também estava, tinha queimado, né? Ela mexendo com brasa, e o irmão dela, acho que encostou assim, é o que ela conta, né? E daí a gente acabou fazendo plástica no olho dela, ficou perfeito, né? Ficou perfeito. E aí foi todo aquele processo, né? Hoje ela tem 33
32 anos. Ela tem 32 anos, ela é formada em enfermagem, ela é concursada, ela trabalha na prefeitura, ela é chefe da prefeitura ali no setor de saúde, né? E uma menina maravilhosa, e eu falo que a gente aprendeu muito com ela, né? Muito, porque às vezes quando minhas filhas ficavam rebeldes em alguma coisa, ela falava, mas por quê? Né? Ia contra, e a gente aprendeu muito com ela, né? Acabava mostrando o outro lado. Exatamente. Então, essa questão de criança, eu sempre fui muito, muito apaixonada por criança. E na escola era assim, eu vivia com olho, né? Eu tinha olho atrás, eu tinha olho na lateral, eu conversava muito com os professores, fica de olho, ver se tem alguma criança triste, né? Para questão do abuso é muito sério e a gente sabe que tá demais, né? Então, eu, assim, aparecia uma suspeita, eu já providenciava alguma conselho tutelar, né, para estar observando. E também eu levei uma criança uma vez, né, para minha casa, uma criança. Fiquei com ela 7 meses, mas era um menino, mas eu não nasci para ser mãe de menino. Não, meu negócio é mulher, tive 3 filhas. Tive 2, depois adotei mais uma, mas não... Homem é diferente. Não deu certo, né? Mas eu acompanho ele até hoje. Até hoje eu vou na casa dele, né? Faço visita, tudo. E então eu tenho um carinho muito especial por criança, muito mesmo. E como começou você como catequista? Você já era ingressada na igreja com outros movimentos? A gente sabe, até se você quiser relatar, você tem outras funções na igreja. Mas como que começou a Edna com a catequese? Então, um dia o Hermes foi na minha casa, né? Pediu para eu estou precisando de uma catequista. E aí é assim, né? É assim que funciona. Deus, eu penso assim, não é o Hermes, é o Espírito, é Deus usando o Hermes, né? Exato. Aí eu pensei, né, aquela vida atribulada, com criança pequena, trabalhando o dia todo, eu falei, mas não vou falar não. Aí eu comecei a trabalhei acho que uns 10 anos como catequista, né, e eu não sei não, mas eu devo estar mais de 10 anos já como coordenadora, né. E a minha filha também era catequista comigo, né, ela começou com 16 anos, e hoje ela trabalha... na pastoral de casais, ela e o marido. E é assim, você entra e você não sai mais, né? Não tem como sair, né? Qual o maior desafio nesses 10 anos, assim? É o mesmo daquela época? Tem mudanças, tem progresso, tem regresso? Como, assim... Porque a gente vê essa necessidade da catequista, mas existe, assim, um certo medo. Você, por estar uma vida já há 10 anos, que é o maior desafio? Olha, o maior desafio que eu acho é a família. Esse é o maior desafio. Por quê? Porque você, às vezes, é a avó que vai lá fazer a inscrição da criança, né? Aí a avó diz, ele mora comigo e passa final de semana com a mãe, na outra com o pai, e aí você manda recado para a avó, ela fala, não, manda para o pai, você manda para o pai, não, manda para a mãe, ou não, hoje ele não vai porque ele foi com a mãe, e a gente está tendo muito disso, né? Infelizmente, a questão de casamento, de separação, está muito grande, né? E repercute? Repercute na escola, repercute na catequese, né? E esse é um desafio é o maior desafio que a gente enfrenta. Essa questão do descomprometimento realmente com a família. Isso, né? Descompromisso. E você sabe que geralmente os pais, eles também não têm muito compromisso. Eles jogam às vezes para os avós, porque os avós é mais ligado na vida religiosa. Os avós participam mais de missa, né?
Mas os filhos mesmo, os pais das crianças, já não tem muito compromisso. Antes da pandemia, eles tinham, a igreja tinha um carimbo, né? Então a criança compra o livro, compra o álbum, né? E na igreja lá eles carimbam que a criança frequentou a missa. E isso daí estava fazendo com que os pais fossem mais para a igreja, né? Eu achei isso maravilhoso, né? Eu gostei muito, porque eu mesmo pedia para os meus catequistas, antes de começar a catequese, pedisse para eles abrirem um livrinho deles e olhar, né? E aí é triste porque tem criança que respondia assim: ah, mas minha mãe não me leva, né? Mas eu não consigo ir sozinho. Mas minha mãe não levanta, minha mãe dorme até tarde. Então a gente vê que a criança tem vontade de ir, de participar, né? Mas encontra essa barreira, essa dificuldade. E como assim você não solucionar, porque como você disse, hoje está mais complicado, mas assim, você por estar à frente, né, desse cargo, à frente desse ministério, como que você, com os teus catequistas, os argumentos que você usa para estar sempre motivando essas crianças a estar, é complicado, mas como a gente está abrangendo esse setor, como que vocês lidam, procuram aprender, fazer com que as crianças... existe um método, além das orações, né? Com certeza. Então, eu trabalhei na direção da escola, fiquei 19 anos também trabalhando na direção da escola, né? Então, aquilo ali também me deu base, porque a gente trabalhando ao lado, junto com o professor, a gente estava sempre ajudando ele a resolver os problemas, as dificuldades, que eram muitas, né, em sala de aula. E sempre dando incentivo, né, sempre ajudando em todos os sentidos, em todos os aspectos, né. E isso daí ajudou muito, porque eu levei muita coisa disso para a catequese, né. E aí eu trabalho junto com o catequista, né. Eu nunca deixo de dar uma lembrancinha para incentivar, né? Porque eu sei que quem vai pagar mesmo o salário é Deus que vai dar para eles, né? Mas eu gosto de dar uma lembrancinha para incentivar, né? Então, você trabalha, e com as crianças eu vejo que a Edna também é bem dinâmica, por ela fazer parte lá do setor da paróquia onde eu frequento, pela minha filha ser também catequista, eu vejo assim que nas celebrações, quando as crianças vão fazer a primeira comunhão, ela trabalha com os pais, ela faz, é isso que ela está querendo dizer, ela monta a estratégia para vincular os pais com aquilo que o filho está vivendo, a importância que o pai tem, eu digo porque eu vivi isso com a minha filha e com meu filho também. Então ela cria situações, que nem um exemplo que viveu, quando as crianças vão fazer a primeira comunhão, a reunião que ela faz com os pais é colocar os pais ali a viver a ceia, os pais fazer um teatro com música, aí ela leva, né, no dia a gente leva música para os pais viverem aquele momento ali com as crianças, para que as crianças criem uma ideia que não é só um pão, não é só uma primeira comunhão, elas têm o sentido daquilo que elas estão... E o que eu pude perceber é que muitas vezes aquela encenação que ela fazia com as crianças e junto com o catequista, na verdade quem estava sendo tocado eram os pais. Isso. Então, você que é aí líder de catequese, né, ou até mesmo você que está, por um acaso, está aí e vendo se interessou por esse assunto e você é dinâmico, tem ideia, deixa os comentários, porque como a gente tem acesso a Ed, como ela disse, agora com a pandemia é muito mais difícil. Difícil. Então, no último ano, né, que a gente começou com a pandemia em março, né, em novembro a gente fez a última celebração com os pais, né, e eu fiz uma roupa para cada pai, eu comprei aquele tecido baratinho de forro, né? E só fiz um buraquinho aqui na cabeça e um cordão, né? Os pais colocavam, amarravam aqui
e um na cabeça, eles amarravam, faziam um turbante também. E aí eles sentavam, fazia que eles eram os 12 apóstolos, né? E as crianças sentadas assistindo. Então, os pais que faziam a encenação. Sim. E isso aí foi muito bacana, assim, muito bonito. O ano passado não teve gratificante, e isso é uma coisa que vai marcar a criança, né? Marca a criança, e isso também acaba fazendo com que os pais acorde um pouco aquilo que está adormecido dentro deles, né? Aquela fé, aquele Espírito Santo que receberam no batismo, que às vezes está ali dormindo, acorda, né? Nessa hora é sempre bom. Vale a criatividade. Isso. E o mais bonito, assim, que eu vejo também na Edna, e também ela motivar as crianças. Eu não sei se é uma realidade de todas as paróquias, mas ali, particularmente na nossa capela, onde a gente participa, na nossa comunidade, ter a missa própria da catequese, ela estimula. Eu vejo assim o carinho que ela tem de abordar as crianças para fazer as leituras, para fazer com que ela se interesse, porque é dessa forma, porque aí você faz o papel que, embora não seja seu, desse pai adormecido, porque o que a gente vê lá na nossa paróquia, que muitas das crianças vão sem os pais, porque é acolhido, é amado, e você atribui isso que é a dedicação, né, de uma vida dedicada nesse ministério. Sim. Olha, por exemplo, eu trabalho também com catequese de adulto, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu tenho são casais, marido e mulher. Eu tenho um casal lá que ela não tem a crisma e ele não tem nenhum dos sacramentos, né, nem o batismo. E a filha dele faz catequese. Ele tem uma filha, acho que está com 10 anos e faz catequese. Então, a filha dele que despertou nele o desejo dele procurar a catequese para receber os sacramentos. Porque a filha começou a engajar na vida religiosa, né? Tá certo que a família dele é evangélica, né? E a família dela é católico. Né? Então, enquanto ele não sentiu necessidade, ele não foi atrás. Né? A partir do momento que ele sentiu necessidade de estar acompanhando a filha, de ver que a filha quer fazer os sacramentos, né? Quer ser católico, né? Então, aí ele me procurou, né? Quer dizer, eles procuram a igreja manda... Encaminha. Então, eu estou trabalhando com 3 casais e duas casadas, mas só elas, e um rapaz solteiro. E aí é todo um processo também. Ali eu não sei, parece-me que eu me adaptei mais com o adulto. Eu gosto muito de trabalhar com adulto, porque a criança, você depende muito dos pais. Entendeu? Você depende dos pais para trabalhar com a criança. E nem sempre você tem a colaboração dos pais, né? E o adulto não. O adulto chega lá na minha casa, eu não tenho que conversar com pais, não tenho que conversar com nada. E outra, eles estão lá de livre e espontânea vontade. Eles estão lá porque eles sentiram necessidade, né? Não vou dizer que eu gosto mais, é menos trabalhoso, pronto. Menos trabalhoso, né? Eu gosto de trabalhar com os pequenos, com os adolescentes. Agora, que dá um pouquinho mais de trabalho ainda são os adolescentes. Por conta da idade. Por conta da idade, né? Eles gostam muito de fugir, né? Sempre arrumar uma desculpinha, né? Mas, e as crianças, como é os pais que levam, os avós que levam, então eles já são, já não faltam tanto, né? E o adulto, com a responsabilidade dele, não falta. E os adolescentes que gostam um pouquinho de fugir, né? Mas você consegue fisgar? Sim. Porque ela olha, não é fácil, mas... Consegue ter um retorno. Aham. E, Edna, fala para mim, assim, nesses 10 anos que você está à frente lidando com as crianças, você falou um pouquinho da realidade de cada um, mas para você, qual é a maior recompensa? O que você tira de proveito desse desafio, né? Dessa luta, dessa perseverança, dessa constância, mas o que te motiva a você perseverar, não desistir com todos esses
essas realidades que você acabou de mencionar para a gente, mas quais as vantagens, o que vale a pena para você nesses anos todos? Olha, eu creio que a gente, quanto mais você trabalha para a igreja, mais você se apaixona por Jesus Cristo. E aí você vai trabalhando com amor, né? Você vai trabalhando com... Parece que quanto mais você trabalha, mais amor você sente naquilo que você faz. Eu não sei, eu creio que isso é obra do Espírito Santo, né? Então, é a única coisa de bom que a gente pode... De concreto, vamos falar a verdade. A única coisa de concreto que nós podemos levar da nossa vida é isso. As coisas. É isso, as coisas de Deus. Porque aqui nós estamos de passagem. Nós somos cidadãos do céu, né? Com certeza. Então, e quanto mais você faz oração, mais você trabalha para a igreja, mais você vai desligando das coisas do mundo. Desapegando. Desapegando. Você vai desapegando das coisas do mundo. Você vai vendo que isso que era importante para você hoje não é mais. Que aquilo que falava para você que você se ofendia, isso não te ofende mais. Então, isso tudo é um crescimento espiritual, né? E esse é o caminho. E vale a pena. E vale a pena. Eu converso aqui nessa noite com a Edna, ela que é coordenadora da catequese, que trouxe ela aqui nessa noite para você conhecer um pouquinho da realidade, esse mês missionário que se define, né, no mês de outubro. Mas eu gostaria também de, com a presença dela aqui, deixar um alerta para você, porque eu quis ouvir da boca dela uma coisa que nós, por sermos missionários assim também, mas não na área dela, é uma realidade que muitas vezes nós deparamos, mas como não é a nossa área, a gente não se intromete. Mas eu deixo aqui nessa noite o nosso apelo aqui de missionários para você que é pai, para você que é mãe, independente como quer que seja que você viva, não esqueça que aquela criança, do mesmo jeito que você tem o compromisso de tratá-la com alimentação, com roupa, que ela também precisa de uma estrutura espiritual. E essa estrutura, a primeira formação começa aí na tua casa, na tua família. Mesmo que você, porque a gente separa de marido e de mulher, mas a gente não tem como separar dos filhos. Então, que a separação não cause danos maiores nas nossas crianças. Porque hoje se fala muito dessa rebeldia, se vê muita coisa assim, horríveis, realidades que a gente jamais pensaria que fosse ver. Com certeza. E colocamos culpa na sociedade, nos governadores, nas escolas, mas nós estamos aqui com o depoimento da Edna, que tanto lida com as crianças na escola, porque é sua profissão, e também com as crianças aqui na igreja, que ela acabou de dizer, e eu reforço aqui também nesses anos de caminhada que a gente vê, como que é importante você como pai, como mãe, assumir seu papel para valer, porque antes de você assumir qualquer situação, você tem que lembrar que filho é para a vida toda. Edna, mas assim... E nós vamos ser cobrados, né? Isso que eu ia dizer. Deus vai nos cobrar. Deus, a própria sociedade... Com certeza, mas Deus vai nos cobrar de como nós criamos nossos filhos, como nós educamos nossos filhos. E você tem uma responsabilidade aí, família, e nós precisamos, assim, acordar urgentemente para olhar com as nossas crianças, porque, como eu já disse, vou reforçar aqui, eu vejo toda uma criatividade da parte da Edna, e eu sei que você depois aí, da onde está nos vendo, nos ouvindo, vai deixar seus comentários também, relatar para a gente como é que você faz essa dinâmica. E eu vejo hoje numa realidade, quero que vou aproveitando sua presença aqui, Edna, que você possa também dizer para as pessoas, eu vejo hoje a nossa igreja um apelo para que as pessoas aderem a ser catequista, a sair da sua zona de conforto. De repente você não se enquadra num grupo de oração, no apostolado de oração, na liturgia, mas quem sabe você tem o dom de lidar com as crianças, com os pequenos. Então faça um apelo aí para quem está nos vendo,
o que convença eles, vamos dizer assim, faça uma propaganda para que eles possam se sentir tocados mesmo através dessa experiência. Porque, gente, vamos falar, 10 anos, se ela está nesses 10 anos, nessa vida, ela sendo inteligente como ela é, professora, que professora é inteligente, é super capacitada, embora não reconhecida, remunerada com salário. Mas, enfim, não é o nosso assunto. Mas, com a inteligência dela, 10 anos nessa vocação, eu acredito, assim, que vale a pena. Deixa seu apelo, então, para quem está nos vendo. Quem sabe a gente consiga, através de você, levantar novos homens e novos missionários, né? Com certeza. Então, às vezes a pessoa não tem vocação, né? Ela fala, ai, mas eu não tenho vocação, eu não gosto de conversar, eu tenho dificuldade. Mas veja bem, você pode fazer oração para que a sua oração sirva para aquela pessoa, para outra pessoa ser catequista, trabalhar para a igreja, né? Você vê, Jesus Cristo, a gente acha que Jesus Cristo não rezou, né? Falar, ele era Deus, ele não rezou, e ele rezava muito. Muito. Jesus Cristo, ele lia os salmos, né? Tanto quando ele foi para morrer, ele disse, Pai, por que me abandonastes? E isso é um salmo, né? Se eu não me engano, é o Salmo 21, não sei. Não... É um salmo. Então, se Cristo, que era Deus, rezou tanto, por que nós, humanos, não rezamos? Então, nós temos uma deficiência muito grande, que é na oração. E a oração, ela dá fruto. Nós colhemos muitos frutos de oração. Os sacerdotes que nós temos, fruto de oração. Nós temos sacerdotes que os avós eram muito católicos, os avós rezavam muito, né? Ou a própria mãe também. Então, tudo que você vê hoje, todo o trabalho que você vê na igreja hoje, é fruto de oração. Então, se você não consegue, se você acha que você não consegue trabalhar para a igreja, pensa porque alguma coisa ainda dá para fazer. Se não dá, faz um propósito de fazer oração. Que nós precisamos muito de oração, né? Os padres, o papa, os bispos, né? Todas as pessoas que trabalham dentro da igreja precisam muito de oração. Então, essa é a dica da Edna. É bem pensado, porque de repente a pessoa fala assim, mas por mais que eu me esforce, eu não dou conta, mas você pode ser alguém que através da tua oração, Deus vai lá naquele que tem o chamado, mas está lerdo, está dormindo. Isso mesmo. A tua oração... vai acordar, vai despertar. E chega, né, Edna? E chega. chega porque tá a Edna aqui, ela que é fruto de... Acredito que você é fruto de muita oração também. Meus pais é muito católico, né? Meu pai é falecido, a minha mãe não, mas a minha mãe, ela reza o rosário todos os dias há muitos e muitos anos, né? E eu comecei a rezar, eu rezava o terço, mas o rosário só depois que eu me aposentei. Sim, a gente... Porque ele é um pouco mais demorado, né? Você leva 1h30, 2 horas para rezar um rosário bem rezado, né? Então, eu acho que tudo isso é fruto da oração. Então, nós temos que rezar, orar muito. E também rezar muito para os nossos filhos, né? Os pais, hoje está muito difícil a vida, você não tem mais sossego, porque... Você ensina uma coisa, o teu filho sai, a vida ensina outra, né? E os valores tão importantes numa família hoje, num lar hoje, está sendo esquecido, está sendo trocado, Infelizmente hoje, o que é errado está se achando certo. E isso é muito perigoso, isso é muito sério. O que é errado é errado. Está ali na palavra de Deus, é errado. Não tem por que eu achar certo. Ah, mas Deus não vai ligar. Vai sim, vai ligar sim. Porque daí você está querendo ser Deus. Você está querendo se colocar no lugar de Deus. Não. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus está ali. Deus diz que isso é certo? Então é certo. Deus diz que isso é errado? Então é errado. Não mas o mundo... mudou, não. A palavra de Deus mesmo diz, as minhas palavras
O céu passarão, a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então não vai passar. A palavra de Deus vai ser, enquanto o mundo existir, a palavra de Deus é essa, não muda. Né? Então quem está querendo mudar a palavra de Deus é o ser humano que está querendo mudar a palavra de Deus. Fazendo de tudo, né? Para mudar a palavra de Deus. Mas nós temos que ser firmes, né? No propósito da gente discernir certinho o que é certo e o que é errado. E ensinar para os nossos filhos, isso é certo e isso é errado, porque Deus disse que isso é certo e isso é errado. Não porque eu acho, porque Deus disse. Né? E se cada um fizer a sua parte, temos chance ainda, com né? Certeza, com temos certeza. Chance, porque... a gente passa de geração em geração, né? Se eu fui criada assim, eu crio minha filha assim, minha filha cria a filha dela assim, então é a geração de pessoas que vão passando os valores de um para o outro, né? E é isso que está se perdendo um pouco. Meu Deus, vamos tomar uma água benta? Vamos tomar uma água benta. Porque, ai, Jesus, a Edna, que com toda a sua sabedoria, vem nos ensinar que os valores, pessoas, não mudam. Então, meu bem, nós precisamos arrumar a casa enquanto ainda tem. Isso, vamos arrumar a casa. Eu acho que já está muito extrapolado, né, Edna? Vamos, tá demais. Vamos ler a palavra de Deus, né? O católico, ele tem um defeito que ele não gosta muito de ler a Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela não deve ser interpretada por qualquer um. Porque a pessoa, para interpretar a Bíblia, ela tem que estudar muito, né? A gente, não dá para você ler a Bíblia e sair interpretando, mas você tem que ler para conhecimento. Você tem que saber o que está escrito em Gênesis, você tem que saber o que está escrito em Êxodo, você tem que saber o que está escrito ali, a história daquilo ali, né? Então, isso, o católico também tem que resgatar isso, né? Ler mais a palavra de Deus. E quando ele lê a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, ele vai, ali é claro, ele vai saber ali o que é certo e o que é errado. E não ouvir do mundo, né? Mas eu estou ouvindo que isso é certo. Mas você lê a Bíblia, você viu na Bíblia se isso é certo? Então, se você não leu, você tem que ler. Ou você tem que ir mais para a igreja, ouvir as homilias. Hoje a gente tem antigamente não tinha, mas hoje você entra no Facebook, você entra né? Nas redes sociais. Nas redes sociais, exatamente. Eu não sou muito de rede social, porque eu já estou, assim, é uma coisa mais de jovem, né? Mas as redes sociais, hoje você encontra tudo que você quer ali. Precisa tomar muito cuidado. Sim. Tomar muito cuidado, né? Para não ouvir muita picaretagem. Mas ali, com padres sérios, né? Nós temos padres maravilhosos, nós temos bispos maravilhosos, né? Que nos dá uma verdadeira catequese. Então, quando você ouve alguma coisa que você acha que falaram para você que isso é certo, não. Vou ver isso. Entra na rede social, num padre sério, num bispo sério e vê ali. Ali você vai saber, né? Procura na Bíblia, ali você vai saber, né? Antes de você dizer que aquilo é certo ou errado. E antes também de sair fazendo qualquer coisa. Família, ó. Então, essa é a dica da nossa coordenadora de catequese, que os nossos filhos têm jeito? Tem jeito, porque está aqui alguém que vive essa realidade e com toda essa sinceridade vem aqui nos dar argumentos para nós como família resgatarmos os nossos filhos, porque os nossos filhos são reflexos daquilo que somos nós. Com certeza. Né? Com certeza. Resumindo, eu penso que é exatamente isso. E se o nosso mundo está do jeito que está, é porque eu como pai, eu como família, eu como cristão, tenho feito alguma coisa errada. Agora... Ou deixado de fazer. Ou deixado de fazer, exato. Eu diria também assim, para finalizar o nosso programa, partir para os nossos agradecimentos, eu diria assim também,
mudar sozinha a gente não consegue, mas eu faço a minha parte, você faz a sua parte, você faz a sua parte, com certeza, unamos as nossas forças nessa esperança de um mundo melhor, nós conseguimos resgatar e trazer de volta os nossos valores, os nossos princípios e tudo aquilo que nós deixamos nessa correria da vida passar despercebido, e hoje a gente colhe esse fruto que infelizmente é um saldo enorme, mas dá tempo, porque como você disse, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será sempre. Porque a palavra dele não passa. Não. Edna, minha linda, foi uma delícia conversar com você. Que bom, que bom. Olha, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi muito bom. Espero em outra oportunidade trazê-la novamente para a gente bater outro papo. Mas agora quero que você dê suas considerações finais e que você também possa assim, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Muito bem. Bom, eu agradeço, né, a presença, o convite que vocês fizeram, né? Eu espero ter contribuído com alguma coisa. E o que você disse, né? Você já disse que ex-filho não existe, né? Ex-sogra existe, ex-sogro, até ex-marido, né? Mas, infelizmente, porque não deveria desistir, não deveria, porque um dos sacramentos mais lindos é o sacramento do matrimônio, né? Exato, e aí, infelizmente, a gente está tendo muito, né? Deturparam demais. Demais essa mentalidade de eu caso, se não der certo, eu separo, né? E isso é porque realmente não conhece a palavra de Deus. Se conhecesse, não falava isso, né? Então, que vocês pense no filho de vocês do lado espiritual. Porque o material está muito fácil de dar. Hoje você vai numa banca, você compra uma camiseta por R$1,99, você compra um tênis liquidação. Para vestir hoje, você veste com maior facilidade. Antigamente, não. Antigamente, se comprava um calçado, calçava 35, comprava 38, né? Para durar, porque era difícil para comprar, né? Hoje em dia, não. Mas antigamente se dava mais educação e os valores eram mais valorizados, né? E hoje, infelizmente, os valores, né, não são tão valorizados como deveriam ser. Então, pais, a minha mensagem é o seguinte: cuide de teus filhos da parte espiritual. Diz para ele que nós temos um Deus, né, que nós nascemos primeiramente para amar e servir a Deus. Primeiramente. Depois as outras coisas, né? Mas isso você tem que ensinar desde o berço. Desde o berço, que nós temos um Deus para dar satisfação para ele, para amá-lo, né? E nunca deixar de seguir a vida religiosa. A nossa igreja católica é linda, é maravilhosa, é uma igreja... Eu tenho tanto orgulho de ser católica, eu tenho tanto orgulho, porque, olha, eu estou estudando a vida dos santos. Eu quase não tinha imagem, mas depois que comecei a estudar a vida dos santos, eu quero comprar a imagem de todos os santos. Eu já toco lá que não tem mais nem espaço. Porque é uma vida tão linda, tão maravilhosa, de santidade, de entrega para Deus, né? E aí, isso tudo vem de quê? Vem da família, vem de herança, de oração, de cobrança, né? Então, pais, é isso que eu peço para vocês. Cuide da vida espiritual do filho de vocês. Gente, que sabe as palavras. Nossa, eu ficaria com a Edna, que é sempre assim, a hora que começa a fruir, a gente tem que terminar, porque tem que deixar gostinho de quero mais. Gente, mas é isso mesmo. E santo, quando você lê as histórias do santo, você pode dizer com propriedade, como você disse, não eram pessoas perfeitas. Não. As melhores pessoas do mundo. Por isso que eu digo que os nossos jovens, os nossos filhos, têm jeito. Nossa, a santidade... Na Novo Testamento, ali fala muitas e muitas vezes, o apóstolo Paulo mesmo diz que a santidade Deus nos dá a todos. Sim, nos dá a todos. Simplesmente nós temos que olhar as pessoas com o olho de Cristo, nós temos que agir como agia Jesus Cristo, seguir Cristo. Se compadecer como Cristo se compadeceu. Tudo, porque é muito... imitar Cristo, né? Eu tenho até um livrinho que chama Imitação de Cristo.
Um dia eu estava assistindo uma pregação do Dom Henrique Soares, e aí ele falou, olha, se você quer, esse livro é maravilhoso, Santa Teresa d'Ávila decorou esse livrinho. É um livrinho pequeno, não é muito grande, e o Santo Papa João Paulo II, ele disse que morreu com esse livro no peito. Eu até comprei, tinha uma promoção, eu comprei bastante, e comprei uns 20, e andei distribuindo para os parentes, para as amigas, né? E é um livro espetacular, maravilhoso, né? Então, o nome dele pra gente. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. E aí, se você pegar naquele livro e seguir aquele livro, não tem porquê não tem dar porquê, errado, dá certo. Não tem porquê. Então, todos nós temos condições de ser santo, né? Você vê Santa Teresinha do Menino Jesus, ela também ela era meio problemática, né? Ela chorona, tal, ela ficou doente, ela também era uma menina difícil de lidar, né? Mas com a oração você vai se aperfeiçoando, né? E ela tinha lá no convento uma irmã que ninguém gostava muito. Então as pessoas corriam dessa irmã, né? E ela falava assim, olha, se eu quero ser santa, eu tenho que andar do lado dessa irmã. E ela ficava o tempo todo do lado dessa irmã para suportar, porque às vezes a gente não suporta, né, o defeito de casa ou do trabalho, né? Tem dia que nem a gente suporta a gente mesmo. Exatamente, mas o que? É uma cruz. É uma cruz. Isso vai te purificar, isso vai te santificar, né? Nossa, gente, vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Edna um dia no programa novamente para ela contar as histórias para nós dos santos, que eu acho assim, que daí agora ela já está mais familiarizada com o programa, com o jeito, e ela vai vir aqui contar para nós. Edna, minha linda, muito obrigado por você ter vindo, ter assim... lançado mesmo esse conteúdo de vida, mostrado para nós que é pela perseverança, gente. Eu atribuo assim nessa noite o que fica de ensinamento é a perseverança, a dedicação. Isso, perseverança nos filhos, perseverança na oração, perseverança em tudo, não desistir. Em buscar. Deus não quer que a gente desista. Não, desistir é para os fracos. Isso. Se você é de Cristo, você tem que lutar. E está aqui um exemplo vivo, 10 anos de luta, como ela bem disse, que não é fácil, é árduo, é desgastante, tem tempo de desespero, de vontade de desistir, mas o que ela fez? A perseverança trouxe ela até aqui e hoje ela pode falar para essas sábias palavras para a gente, conteúdo enriquecedor. E eu conto com você, sei que você aí é perseverante também, vai nos ajudar nessa batalha de fazer os nossos filhos, as nossas gerações futuras melhores com aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Família, é isso. Amém. Mais uma vez, Edna, muito obrigado. Por nada. Que Deus te recompense, que Deus te dê mais muitos anos para que a gente possa desfrutar do seu trabalho, porque eu posso dizer com propriedade, porque a minha casa é fruto do trabalho dela, dessa perseverança. Ainda a gente tem até uns amiguinhos, né, Clara? Para estar já indicando para ela. As crianças fazem um trabalho com os jovens aí e hoje a gente já batemos até um tricôzinho aqui para ela nos auxiliar numas crianças que estão chegando aí sem sacramento e a Edna também já vai estender essa mão para nós. E para você, família, minha gratidão sempre pela tua paciência, acredito que essa noite você vai deixar lá nos comentários que foi enriquecedor para você também. Eu quero me despedir agradecendo como sempre as pessoas que fazem eu mais linda e que não desiste de mim, persevera para me deixar bonita, para que eu possa chegar até aí a tua casa com a minha roupa, com o meu cabelo, as minhas joias, vai ficar no final, o diretor vai colocar lá as meninas, as minhas unhas, os meus sapatos, enfim, para que eu possa ficar mais bonita para chegar até você. E você, eu digo sempre, não desista de mim, porque sexta-feira eu daqui dos estúdios e você da onde quer que você esteja, nós temos um encontro marcado com o nosso programa Papo de Fé. Por essa noite, beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!